sã doutrina do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E essa palavra aqui, meus queridos e amados irmãos, fala justamente sobre isso. Existem duas situações que o cristão, que a igreja, tem que estar preparada para passar: pela morte ou pela grande tribulação. Eu tenho a visão de pós-tribulacionista. O que é o pós-tribulacionista? Eu acredito que a igreja vai passar pela grande tribulação. Alguns acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, outros acreditam que a igreja vai passar até a metade, e na metade o Senhor volta para buscar a igreja, e outros acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu sou um deles. Antes de mais nada, eu quero dizer a você, independente da forma que você acredite, que você pense, isso não vai influenciar na sua salvação. O que importa é que você esteja preparado para subir, preparado para ir morar com o Senhor todos os dias da sua vida. Mas eu penso assim. E por que eu penso assim? Por causa desse texto que a gente vai ler aqui agora. E independente do Senhor voltar antes, no meio ou depois da grande tribulação, independente de você ser pré-tribulacionista, meso-tribulacionista ou pós-tribulacionista, o que importa é que você esteja preparado, meu querido irmão, e eu também. Então vamos ler o que a palavra de Deus aqui ela fala sobre isso, sobre o final dos tempos. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, carta de Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Que a santa e poderosa palavra de Deus ela diz para mim e para você: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Olha o que o Paulo está falando aqui. Ele está falando da volta, da vinda do Senhor Jesus Cristo, do dia do arrebatamento da igreja. Ele está dizendo: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele nos céus, na glória, com o corpo glorificado na presença do Mestre, nós vos exortamos, nós nos animamos vocês. Verso 2. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Ele está falando que não vos demovais, não fiquem perturbados, não fiquem agitados com isso, não se preocupe com isso na vossa mente. Nem vos perturbeis, não fique perturbado, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Olha só, Paulo está falando aqui para os Tessalonicenses: não fiquem perturbados com isso, sobre a vinda do Senhor. Não fiquem perturbados com a vinda do Senhor. Estão falando para vocês que Ele já voltou? Existia gente falando, pessoas falando para eles, para os Tessalonicenses, que Jesus Cristo já tinha voltado, que o dia do Senhor já tinha acontecido. Acompanhe comigo a leitura, Verso 2, capítulo 2, verso 2 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, e esse espírito que é espírito do homem, que é espírito com letra minúscula, quer por palavra, esse espírito aqui pode ser o espírito de Satanás também, os demônios, quer por palavra, quer por epístola, por carta, como se procedesse de nós, como se tivesse vindo essas cartas, vinda de nós, não veio de nós. Supondo que tenha chegado o dia do Senhor, então eles estavam até enviando cartas, como se fosse Paulo, como se fosse companheiros de Paulo enviando cartas, dizendo que o dia do Senhor já tinha chegado. Olha só, para enganar eles, distorcendo a palavra de Deus. Vamos ler de novo, verso 2. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, não fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, que era a carta, como se procedesse de nós. Isso não veio de nós, o Paulo está falando aqui. Supondo que tenha chegado o dia do Senhor, e dia com letra maiúscula, o dia do arrebatamento. Então Paulo aqui está falando sobre o dia do arrebatamento da igreja, a volta de Cristo. Verso 3, olha o que ele fala: ninguém de modo nenhum vos engane. Não deixe ninguém enganar. O Senhor não veio ainda. Ele não veio.
Ele está falando para os Tessalonicenses naquela época que o Senhor não tinha chegado ainda, porque eles estavam recebendo cartas, né, palavras de homens que distorciam a palavra, dizendo que o Senhor já tinha vindo. Ninguém de modo nenhum vos engane, não deixe ninguém vos enganar, porque isso não acontecerá sem que primeiro, ele está falando aqui, está bem claro, não vai acontecer a vinda do Senhor, olha só, estou no verso 3, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Para mim aqui está bem claro que a igreja vai passar pela grande tribulação. Aqui está bem claro que nós, a igreja de Cristo, ela vai ver, vai reconhecer o anticristo, o filho da perdição. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostasia? Abandono da fé. E é o que a gente mais vê nos dias de hoje, inclusive no meio evangélico, né? Dentro das igrejas, a apostasia da fé, quando deveria ter fé no nosso Salvador, que pagou um preço altíssimo para nos salvar, coloca a fé em copo d'água, coloca a fé em rosa, em sabonete, em bala, um monte de heresia. Isso é a apostasia da fé. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Está falando do anticristo. Ele está falando aqui que o dia do Senhor não vai chegar enquanto isso aconteça. Enquanto não chegar a apostasia e seja revelado o filho da perdição. O homem da iniquidade e o filho da perdição. Verso 4. Esse homem, qual é a característica desse homem, do anticristo? A gente tem que ficar muito alerta com isso. Porque se a igreja vai passar pela grande tribulação, ela tem que identificar esse homem. Como que a igreja vai identificar e saber, aquele homem ali é o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Olha só, o qual se levanta, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus, ele vai se levantar contra todos aqueles que confessa o Senhor como Salvador, que tem o Deus vivo como Deus único. Contra as igrejas, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Ele vai começar a perseguir as igrejas, ele vai começar a mandar fechar as igrejas, ele vai querer só ele ser adorado e a imagem da besta. E uma multidão inumerável vai fazer isso, vai adorar ele. E vai direto para o inferno, para o lago de fogo e enxofre junto com ele. Mas quem que não vai aceitar ser adorado? A igreja. Então a igreja vai estar na terra. Ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Ele vai se levantar contra todos aqueles que adoram a Deus, que servem a Jesus, contra a igreja de Cristo, para destruir. Por que ele vai fazer isso? Porque a igreja de Cristo, os servos do Senhor, verdadeiros e fiéis, eles não vão se curvar diante dele, não vão adorar ele, não vão adorar a imagem da besta, não vão querer receber o número da besta na mão ou na fronte. Então vão ser perseguidos, a igreja vai ser perseguida. E é por isso que eu estou te alertando, que o Senhor está alertando dentro da palavra dele, melhor dizendo, a você e a mim. A gente tem que estar preparado para esse momento que tem que acontecer, que está profetizado, e a palavra vai se cumprir. Ao qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ele vai se opor, ou objeto de culto. Olha só, culto. Tem um grupo ali cultuando a Deus, vai levantar perseguição. Não pode adorar a Deus, só pode adorar o anticristo e a imagem da besta. Não pode adorar a Deus e a Jesus. Vai pagar com a vida, vai ser morto, vai ser preso, vai ser punido. Vai se levantar contra tudo que se chama Deus e objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. E ele vai dizer, eu que sou Deus, eu que sou o Messias, eu que sou o Salvador. E a igreja vai reconhecer esse homem. Você já parou para pensar que momento difícil que vai ser para a igreja? O cenário todo está sendo montado, o sistema financeiro já está pronto para a manifestação do anticristo, para o aparecimento do anticristo. Hoje em dia, com o celular, você consegue enviar dinheiro, receber dinheiro, fazer tudo. Eu me lembro que no passado,
sei lá, 10 anos atrás, 20, se você quisesse depositar o dinheiro para alguém, na conta de alguém, ou receber algum dinheiro, você tinha que ir no banco. Você tinha que chegar até o caixa para fazer isso. Hoje em dia você consegue fazer isso com o celular. Eu sei que ainda tem essa opção de você ir no banco para resolver as coisas, mas hoje em dia você resolve com maior facilidade com o celular na mão. E hoje em dia, quem não tem o celular? Quem não tem o celular? Olha a facilidade de compra, de venda, tudo com celular. Se você quer vender um produto, você tira uma foto, coloca na internet, você vende, você recebe o dinheiro pelo teu celular, depois você entrega aquilo para a pessoa. Olha a facilidade. Você acha que isso é à toa? Com o Pix você paga uma pessoa do outro lado do mundo, onde a pessoa estiver, você envia dinheiro para ela e ela para você. Olha só a facilidade. Você acha que isso é à toa? Mas vai chegar um tempo que isso só vai funcionar com a marca da besta. Você só vai conseguir comprar e vender se você tiver a marca da besta. Então a gente vai ver isso agora. Em nome de Jesus, vá comigo no livro de Apocalipse. Em nome de Jesus, Apocalipse capítulo 13, do verso 16 ao 18. Apocalipse 13, do 16 ao 18. Olha só o que a palavra de Deus ela diz aqui em Apocalipse, capítulo 13, verso 16, 17 e 18. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Quem vai fazer isso? O anticristo. E aqui está falando a todos. Pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, não é? Faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Verso 17, estou em Apocalipse 13, verso 17. Para que essa marca? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Olha só, comprar e vender. Vai chegar um momento, quando ele se manifestar, que ele vai marcar todos os homens da terra. Ele vai querer marcar todos os homens da terra. Porque ele sabe disso aqui que está escrito. Quem for marcado com a marca dele, vai direto para o lago de fogo e enxofre. É para lá que ele quer levar os homens da terra. É para lá que ele quer me levar e te levar. Mas em nome de Jesus, a igreja de Cristo, ele não vai levar, porque ele não prevalece quando a igreja de Cristo. Mas ele quer marcar. Por isso, ele quer marcar. E só quem tiver essa marca vai conseguir comprar e vender. Vai chegar determinado momento que não adianta o cristão ter dinheiro para comprar alimento. Não adianta ele chegar com dinheiro, com o cartão de crédito dele no supermercado, escolher as coisas dele, colocar no carrinho. Quando ele passar na boca do caixa, vai ser perguntado para ele: você tem a marca? Eu não sei, muitos dizem que essa marca pode ser um chip ou é uma marca literal, porque muita coisa no livro de Apocalipse é figura de linguagem, é figurado. Eu não sei, mas vai chegar na boca do caixa. Você já parou para pensar? E chegar, você tem a marca? Não, não tenho. Não, então você não pode levar. Não, você não pode levar, você não tem a marca, mas se você quiser fazer, tá ali, tem um balcão ali, vai ali, é rapidinho. Vai ser coisa simples e fácil de fazer, né? Faz a marca aí e você leva seus produtos, você vai conseguir levar. Aquele que é cristão fiel e verdadeiro, ele vai falar: não quero isso, eu não quero essa marca, eu sou cristão. E vai largar tudo lá e vai embora, mas vai embora sem o alimento. Os cristãos vão começar a passar necessidade e dificuldade. Vai ser uma forma do anticristo apertar o cerco contra aqueles que são de Cristo, contra aqueles que são do Senhor Jesus, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aí verso 18, aqui está a sabedoria daquele que tem entendimento. Calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Então a palavra de Deus ela está
se cumprindo a cada dia. Eu não sei quando isso vai acontecer, quando esse dia vai chegar, quando o anticristo vai se manifestar para a humanidade. Com certeza a humanidade vai estar num caos, né? E ele vai vir como se fosse aquele que vai dar jeito em tudo e vai enganar muitos assim. Muitos vão chamar até ele de Messias, ou o Messias esperado, né? Ele é o Messias. Ele está dando jeito em tudo, está resolvendo os problemas, não é? Uma falsa paz. Vai fazer aliança com muitos, como diz lá no livro de Daniel, do profeta Daniel. Eu não sei quando esse dia vai chegar, mas a gente tem que estar preparado para esse dia, meu amado e meu querido irmão. Mas ainda que não chegue esse dia para mim e para você, uma coisa é certa que vai chegar para mim e para você. Nós não sabemos que a gente vai estar vivo até aquele dia. Mas e se a gente morrer? Se a gente partir para o Senhor hoje? E a pergunta para mim e para você é: você está preparado para morrer? Você vai para o céu ou você vai para o inferno? Porque ainda que você não passe por esse período que tem que se cumprir, a grande tribulação, você tem que estar preparado para ir morar no céu. E se você morrer hoje? Pensa aí com você mesmo. Você vai para o céu ou para o inferno? Se eu morrer hoje, agora é minha vez. Para que lugar eu vou? Qual é o meu destino? Eu vou me encontrar com o Senhor, eu vou para o céu ou eu vou para o inferno? Sem santificação ninguém pode ver o Senhor. A igreja tem que estar preparada para 2 pontos, para a grande tribulação ou para a morte. Para essas 2 coisas. E preparada para pregar o Evangelho. Você está preparado para isso? Para ir morar com o Senhor? Para ver o Senhor? Ou quando você fechar os seus olhos, que eu não sei quando vai ser, e eu espero que você tenha muitas e muitas décadas de vida ainda pela frente, se for da vontade do Senhor. Mas e se o Senhor chamar a gente hoje? Se eu morrer hoje, para onde eu vou? Para onde você vai se você morrer hoje? Você vai para o céu ou vai para o inferno? Devemos viver uma vida de santidade na presença do Senhor. Uma vida de renúncia. Jesus disse na palavra dele: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia, tome sua cruz e siga-me. Então é todos os dias. Se negar todos os dias. Negar nossas vontades. Carregar nossa cruz. E seguir o Senhor. Seguir para onde? Seguir para o céu. Ele está lá. Ele quer levar a gente para lá. Ele vai vir buscar a igreja para ir morar com Ele. Mas para isso tem que estar preparado. Para isso tem que viver uma vida de santidade. Nossos olhos devem agradar a Deus. Nossos ouvidos devem agradar a Deus. O que sai da nossa boca tem que agradar a Deus. Nossas atitudes têm que agradar a Deus. Nossos pensamentos têm que agradar ao Senhor. Devemos viver uma vida reta, de separação, de santidade na presença do Senhor. Tem que haver diferença entre nós, meu querido irmão, e as pessoas do mundo. O homem do mundo, ele senta na frente da TV e vê pornografia, vê mulher pelada, vê mulher nua. Um homem de Deus não pode fazer a mesma coisa, tem que ter diferença. O homem do mundo, as pessoas do mundo andam mostrando seus corpos. Homens sem camisa, mulheres nuas. O homem de Deus tem que ser diferente na sua forma de vestir, a mulher de Deus tem que ser diferente na sua forma de vestir. Tem que ter diferença. As pessoas têm que olharem para nós e ver diferença. Não, aquele ali está vestido, aquele ali deve ser cristão, porque ele está vestido, o outro está nu, não pode ser cristão. Mas hoje em dia a gente vê todo mundo igual, a gente não sabe quem é quem. A gente não sabe quem é quem na forma de vestir. A gente não sabe quem é quem na forma de falar, porque você vê uma pessoa que é cristã falando palavrão igual o outro que não é. Que diferença tem aí? É joio, não é trigo. É bode, não é ovelha do Senhor, não é do rebanho do Senhor. Porque quem é do rebanho do Senhor é diferente. Quem é ovelha não fica na roda do escarnecedor. Quem é ovelha não mente. Como as pessoas do mundo mentem, tem que haver diferença. Tem que haver diferença entre nós e as pessoas do mundo.
Tem que haver diferença em tudo, meu amado e querido irmão. Devemos nos esforçar para viver uma vida de santidade hoje, porque se a gente morrer hoje, para onde a gente vai? Para o céu ou para o inferno? Devemos estar preparados também para as coisas futuras que vão vir. A palavra do Senhor ela vai se cumprir. A ira de Deus vai ser derramada, despejada sobre essa terra. E só vai escapar quem estiver preparado, quem estiver lavado e remido no sangue do Senhor, quem for igreja, quem for ovelha, quem for trigo. Que o Senhor possa falar mais ao coração de cada um de vocês em nome de Jesus. Que possamos viver em santidade, eu e você. E essa palavra é tanto para mim quanto para você. Que Deus possa falar mais ao coração de cada um de vocês, meus amados e queridos irmãos. Em nome de Jesus, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai justo, santo, verdadeiro e fiel, obrigado pela Tua palavra que o Senhor nos enviou. Tua palavra santa, pura, genuína, Pai. Sem mancha, sem mácula. A palavra que nos alerta sobre coisas futuras que vão acontecer, Senhor. A ira do Senhor vai ser despejada sobre essa terra. E só vai escapar a igreja fiel. Aqueles que são lavados e remidos no Teu sangue. Mas ainda que algum de nós de repente não chegue a essa época, porque no meu coração eu creio que está muito perto, Senhor. Mas ainda que a gente não chegue a essa época, a gente tem que estar preparado para a morte, Senhor. Para o dia do juízo. Porque depois da morte vem o juízo. Individualmente para cada um que morre. Nos prepara, nos capacita para viver uma vida de santidade na Tua presença, porque sem santidade ninguém vai ver o Senhor, Pai. Oh, Pai justo e verdadeiro, nos ajuda nessa missão. Nos enche com a Tua palavra, com o Teu Espírito, com a Tua unção, com o Teu poder. Nos dá temor à Tua palavra, temor ao Senhor. Nos faz sentir nojo do pecado, nojo do erro. Nos faz odiar aquilo que o Senhor odeia e amar o que o Senhor ama, Pai. E nos capacita para pregar o verdadeiro e genuíno Evangelho da graça de Deus. Pai, muito obrigado por tudo, obrigado por esse dia, Senhor. Guia nossos passos, nos capacita, nos instrui, nos exorta, nos repreende através da Tua palavra, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor repreende aquele que o Senhor ama, então nos repreende através da Tua palavra. Que possamos ter uma vida na Tua presença de temor a Ti, temor à Tua palavra. É o que Te pedimos e Te agradecemos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa todos os ouvintes, Pai. Que essa palavra possa penetrar no íntimo de cada um deles, pois ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Abençoa cada um deles, Pai, eu Te peço em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Glória a Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, Senhor. Amém.